O valor das coisas. Onde colocamos nossa atenção e nosso dinheiro? Será que não estamos supervalorizando o que achamos que nos fará mais queridos pelos outros? O que é ser sofisticado? É ter coisas caras ou é desenvolver um modo de pensar único, rico e interessante? Comprar ou desenvolver? Ser culto não é ser sofisticado? Ser bom não é ser sofisticado? Ser educado, gentil e caridoso não é ser sofisticado? É certo que, dependendo da situação, precisamos nos vestir melhor, de modo mais formal ou arrumado, mas também é certo que ninguém precisa ter uma bolsa do valor de um carro para estar bem vestido. Consumir com o intuito de se mostrar mais rico que o outro é um raciocínio pobre. Se nos limitássemos apenas ao que podemos pagar e ao que nos proporciona ganho real e moralmente aceito, não haveria roubo, desvio de verba pública, corrupção e golpes. Ao adquirir bens de forma lícita ou ilícita e ao nos tornarmos ricos e poderosos, coisa curiosa, verificamos frustrados que não estamos felizes. Temos tudo que os ricos têm. Somos agora ricos, somos elite, mandamos e somos obedecidos. Mas não estamos felizes. Por que será? Um amigo meu, apesar de bem de vida, andava bastante aborrecido. Recomendei que desse uma passada no centro espírita que eu frequento para, quem sabe, redirecionar seu caminhar e recuperar o ânimo. Ele topou e um dia depois da palestra passou na sala de consulta espiritual, onde um médium incorporado, pessoa que tem um ou mais espíritos alinhados em pensamento com ela, conversa com o encarnado. Normalmente, o espírito, por meio dos médiuns, pergunta o que está acontecendo e, após ouvir o relato, dá conselhos. No caso do meu amigo, não foi o que aconteceu. O espírito de pronto afirmou que meu amigo não estava dormindo bem, o que foi confirmado por ele. O espírito então perguntou se ele sabia porque não estava conseguindo dormir direito e, sem aguardar resposta, serenamente decretou: Você não consegue dormir por causa do barulho das moedas. Naquela noite, ao voltar para casa, fiquei pensando na importância de todos cuidarmos bem de fazer escolhas sábias. O que preferimos, posses ou paz? Tenhamos apenas o que nos permita dormir tranquilos e nada mais. O náufrago não pode nadar com a bagagem. Sêneca. Distrações. É comum passarmos a vida distraídos com assuntos sem grande significado ou importância, mas que tomam nossa atenção e nosso tempo. Roubam-nos de nós mesmos e do que realmente importa. Se encarnamos para evoluir, o que realmente importa é tudo que nos ajude a caminhar pela evolução moral, intelectual e espiritual. Como evitar o que nos afasta do caminho do crescimento, o que desvia nossa atenção das coisas mais relevantes? Não são apenas o crime e o mau comportamento que nos atrasam, mas qualquer coisa que retarde nosso caminho rumo ao progresso. Vamos refletir sobre alguns fatores que atrapalham nossa clareza mental. Medo. De que serve o medo? Serve para que nos afastemos do perigo, para que preservemos a saúde e a vida enquanto for o tempo de viver encarnado. Mas e o medo de tudo, o medo irracional? De que serve? De nada. Ele nos paralisa, nos põe em alerta constante e nos afasta de vivências importantes e úteis. Preocupação. O que nos preocupa pode não acontecer. Ou, acontecendo, teremos que encarar a situação de qualquer modo e, por duro que seja, isso nos trará novos conhecimentos e habilidades, ou seja, sabedoria. Então, por que se preocupar com a preocupação? Quanta gente você conhece que vive sofrendo por algo que ainda nem aconteceu? Para quê? Por quê? Por fraqueza, ignorância, descontrole e distração. Angústia. É uma dor pequena, incômoda e constante que fica ali nos machucando enquanto não houver solução para ela. Mas não nos iludamos. Toda solução, de um jeito ou de outro, virá de nós. Pessimismo. Uma mentalidade que nos cega, impedindo-nos de ver o tanto de coisas boas que existem à nossa volta. Que tal olhar de forma realmente honesta e ampla, sincera e equilibrada para o tanto que somos, temos e podemos fazer? Baixa autoestima.
é diferente da modéstia. É não contar com o que é nosso e justo, a beleza de quem somos. É abrir mão de contar com o apoio e o amor de nosso recurso mais acessível e mais confiável, nós mesmos. Insegurança. Todo mundo é um pouco inseguro, mas não deveria ser assim. Muito melhor é sermos curiosos e ativos, termos vontade e fé. Tentarmos e experimentarmos. Procuremos diminuir nossas expectativas. Se der errado, deu. Corrigiremos, aprenderemos, recomeçaremos. Passado. Já foi, mas tendemos a revivê-lo como se fosse agora. Se foi bom e interessante, usemos o que foi aprendido. Se foi angustiante e dolorido e ficou mal resolvido, atuemos para que não nos distraia no tanto que ainda temos a fazer, agora e no futuro. Futuro. Não chegou. No entanto, desviamos toda a nossa vida do presente para ele. Disse que o futuro a Deus pertence, mas também a nós pertence. Tudo o que fazemos hoje terá reflexo em nosso futuro, seja em nossa saúde, em nosso conforto material, no amor ou ódio que receberemos. Ora, se o futuro se constrói no presente, ocupemo-nos do presente. Ódio. Algo que nos queima por dentro e nos enfeia por fora. É uma azia cujos antiácidos são o raciocínio e o diálogo interior. Optemos conscientemente por abrir mão do ódio que nos corrói. Façamos isso, se não pelo outro a quem lançamos nosso ódio, por nós mesmos. Não percebemos, mas na verdade o nosso ódio é dirigido em primeiro lugar, e em maior escala, a nós mesmos. Quem odeia, carrega um objeto de seu ódio dentro de si. Livremo-nos desse pesado e absolutamente opcional desconforto. Culpa e remorso. De nada nos servem, senão como um alerta para agirmos no bem, na recomposição. Troquemos esses sentimentos, que são improdutivos tormentos, pela ação no bem, na reparação de nosso erro, que é produtivo fermento. Faz o bem crescer e se espalhar por toda a parte. Inveja. Em vez de trabalharmos para conquistar a nossa paz, focamos na paz e nas alegrias que o outro conquistou. Que erro, que bobagem! Vejamos o outro como um exemplo interessante e útil e não nos permitamos olhá-lo na pequenez da malévola e destruidora inveja. Ciúme. Egoísmo, insegurança, depressão. Não, ele ou ela não é nosso. Ele ou ela é dele ou dela. Cada espírito é dono de si e de seu destino. Querer alguém apenas para si é mesquinho atraso. Se gostamos, se amamos, permitamos que outros também gostem, amem e usufruam de seu amor. Isso sim é amar de verdade. Status. Dá um trabalho enorme manter o status. Tira-nos a paz. Para que e para quem? Para que e para quem tanto status? Quem de fato precisa disso? O que essa soberba toda nos traz de positivo? Modéstia, humildade e genuinidade nos proporcionarão a tranquilidade e a paz que perdemos cuidando de preservar as aparências. Egoísmo. Viver num cofre? Não dá para segurar tudo para si. Como diz Francisco de Assis, é dando o que recebemos. Exercitemos o desapego e a doação. Intromissão. Se nos falta tempo para tudo, inclusive para cuidar de nós mesmos, por que ficar cuidando de falar mal e fazer mau juízo da vida alheia? Voltemo-nos para nossos interesses, para a nossa vida. Tudo passa muito rápido, não percamos tempo. Preguiça. Gostosinha, confortável, mas inútil e muito perigosa, a preguiça atrasa a nossa evolução e cria marasmo em torno de nós. E em água parada só crescem lodo e doenças. Expectativas irreais. Todas as temos e geralmente são enormes, maiores do que indicam a lógica e o histórico. Que tal trazer nossas expectativas para o mundo real? Isso não significa decrescer de seu potencial. Isso não significa descrer de seu potencial, apenas compreender que somos seres em evolução, ainda há caminho, longe da perfeição e, portanto, incapazes de obter a felicidade absoluta. Ignorância. A base
de todos os males. Nosso objetivo primeiro e maior deve ser aprender. Sempre ignoraremos algo, mas quanto mais soubermos, menos nos escandalizaremos. Atuaremos com menor preconceito e maior saber e prudência, calma e paz. Quanto mais sábios formos, melhores e mais felizes seremos. Listamos aqui apenas alguns itens que nos tiram a paz, que prejudicam a retidão do nosso caminho. Agora busque na sua memória e vivência. Quantos outros comportamentos lhe tiram a atenção do que de fato importa? O que mais o irrita? O que mais encrenca a sua vida sem que seja algo de fato importante? Atente para esses comportamentos, impedindo a ação desses fatores de distração. Devemos rechaçá-los e nos concentrar no que de fato importa: o bem. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme e a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. Allan Kardec. Parte 5. Acertando. Coragem. Não precisamos ser corajosos para ter coragem. Para ter coragem é necessário uma única coisa: iniciativa. Ir, seguir em frente, arriscar, tentar. Saber que pode dar errado e que mesmo se der errado, vai ficar tudo bem. Penso que tratamos a coragem com excesso de deferência. Alguém já disse que os corajosos são os covardes que não conseguiram fugir. Eu diria que os corajosos são os medrosos que não deram muita atenção ao medo e foram à luta. Gente normal se torna corajosa quando decide viver. Para ter coragem, basta seguir o que mandam nossa consciência e nosso coração, na certeza de estar praticando o bem. Quando sabemos que estamos fazendo o que é certo, nos enchemos de coragem e de força para superar os temores. Assim, procuremos dar menos atenção ao medo, menos reverência à coragem e, seguros de estarmos fazendo o que é certo e o que é bom, simplesmente sigamos adiante. A verdadeira coragem não é a de enfrentar o leão, a cobra, mas sim a de enfrentar o nosso próprio impulso. Chico Xavier. Fé. Ter fé é acreditar que está tudo certo e que vale a pena tentar. Quando queremos muito alguma coisa e nos esforçamos para conquistá-la, a chance de ter sucesso é grande. E se não tivermos sucesso, tudo bem também, porque temos a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor. Tentaremos novamente de forma diferente. Ou então desistiremos e seguiremos por outro caminho. Não há demérito em desistir se o objetivo se prova inviável, da mesma forma que não há coragem na teimosia arrogante de insistir em algo apenas para manter a decisão. Pense comigo. Se Deus existe, tudo está sob seu controle. Lembremos-nos da definição de Deus pelo Espiritismo. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, se Deus é a causa de tudo, tudo o que acontece tem um propósito e um encaminhamento. Não está errado, muito menos perdido para sempre. Sempre é futuro, sabendo que assim é, por que se desesperar com o que quer que seja? Com fé, sabemos que mesmo a pior das tragédias tem um propósito. Tudo tem conserto, tudo tem jeito, tudo tem sentido. Esse é um pensamento absolutamente reconfortante e libertador. Nada, então, importa tanto assim. Tudo se resolverá de um modo ou de outro. Fé tem mais a ver com o verbo saber do que com o verbo acreditar. Saber que tudo se encaminha sempre para o bem. O Espiritismo nos incentiva a ter a chamada fé raciocinada, baseada na lógica, que não vai contra a ciência e o bom senso. É a fé que não exige que acreditemos em fatos absurdos. Tudo deve passar pelo chamado crivo da razão. Nada que seja irracional deve ser aceito. Para tudo há uma explicação lógica. Fé é confiar no presente e no futuro, é agir tranquilamente na construção do bem. Mas não se pode usar a fé como desculpa para não fazer nada, acreditando que no final tudo se ajeita.
A fé sem ação é inútil. Se as coisas não saírem como desejamos, tenhamos compreensão e calma e sigamos firmes na ação, tentando outra coisa, pois tudo se encaminha. A fé não move montanhas, a fé nos faz escalá-las. Leon Tolstói. Responsabilidade. Durante boa parte da minha vida, as palavras responsabilidade e disciplina soaram para mim pesadas, penosas e aborrecidas. Graças ao estudo do Espiritismo, porém, fui mudando meu modo de ver o mundo e a mim mesmo, e conceitos como esses ficaram mais leves e bastante importantes. De acordo com a filosofia espírita, temos responsabilidade com todos e tudo. Somos responsáveis pelo modo como agimos e por deixarmos de agir. Somos responsáveis pelo modo como expressamos nossos pensamentos e mesmo pelo que pensamos. Todas as pessoas à nossa volta podem ser influenciadas pelo nosso comportamento. A responsabilidade pode ser considerada a chave mestra do Espiritismo. Quando cada um de nós assumir a responsabilidade por seu modo de ser e agir, pronto, tudo estará resolvido. Em essência, é isso que prega a filosofia espírita, que cada um cuide de si, que cada um assuma a responsabilidade por si, que cada um aprenda por si. Esclarecendo a si mesmo e aprendendo o valor de ser correto e bom, cada um passará a atuar em prol do outro, em favor de todos, para o bem da humanidade. Lembremos que o bem é coletivo, mas a decisão de agir no bem é individual. Depende de cada um de nós avançarmos mais rapidamente. Se demorarmos, haverá mais sofrimento. Se nos adiantarmos, maiores serão a nossa paz e o nosso bem-estar. A decisão cabe, como sempre foi, a nós. Mas e o outro? Só eu tenho que mudar? Só eu tenho que me corrigir? Só eu tenho que agir corretamente? Só eu sou responsável por tudo? Não, claro que não. Todos somos responsáveis por tudo. Só que o outro é o outro. Sobre ele temos praticamente nenhum poder. Então, por que perder tempo e energia tentando modificar o outro enquanto temos ainda muito a fazer por nós mesmos? Por que ficar ocupado ou preocupado com os erros alheios quando ainda temos tantos erros nossos a corrigir? Se cuidarmos primeiro do nosso modo de ser e agir, nossos bons exemplos certamente ajudarão na mudança do outro e no progresso geral. O homem caminha no meio das próprias obras. Portanto, se o caminho se encontra áspero, não adianta reclamar com Deus. Chico Xavier. Disciplina. Disciplina compreende organizar-se para atingir um fim, planejar e seguir firme rumo ao objetivo desejado. Não existe evolução sem disciplina. Este é meu terceiro livro, e ele só está saindo porque me determinei a isso. Poderia ter meu 23º ou 53º livro. Poderia ser meu 23º ou 53º livro se eu tivesse mais disciplina. Tempo, afirmo não ter, mas tempo se fabrica. Se eu tivesse perdido menos horas vendo TV ou fazendo coisas menos importantes, ou se tivesse acordado mais cedo, ou se não tivesse trabalhado tanto fora do horário regular, talvez pudesse estar no 73º livro. Para se ter uma ideia, Chico Xavier, o brilhante médium brasileiro, escreveu nada menos que 412 livros de 1932 até 1999. Uma média de 6 livros por ano, todos os anos, ao longo de 68 anos. O bom Chico, com suas inúmeras atividades de atendimento às dores alheias, seguramente não tinha tempo sobrando, mas ainda assim nos trouxe todas essas obras. Não fosse ele um sujeito que se empenhou em se disciplinar, você acha que teria tido tão profícuo resultado? Fechei um acordo comigo mesmo de escrever este livro em 2 semanas, o tempo que levei no anterior, A Morte na Visão do Espiritismo. Trabalharia nele durante as férias, entre o Natal e o Réveillon de 2014. Mas o livro só ficou pronto quase 3 anos depois. Levei muito mais tempo do que havia previsto, porque não fui disciplinado o suficiente. Por falta de determinação, deixei a preguiça reinar no tempo em que poderia escrever. Nem sempre conseguimos sucesso no planejado.
Sêneca, o brilhante pensador, nos diz que o mais importante é saber o que é certo e o que nos convém. Nem que num primeiro momento não consigamos fazer o que sabemos por certo, importa sabê-lo. Nem que num primeiro momento não consigamos fazer o que sabemos ser certo, importa sabê-lo. Nem tudo, aliás, muito pouco, que listo neste livro já faz parte de minha rotina, mas sigo procurando pautar minha vida por esses belos e significantes conceitos espíritas. Aos poucos, dia após dia, vou incorporando esse modo de ser. Disciplina é isto: é desejar e fazer de tudo para concretizar o que se quer. Cada um depende apenas de si para atingir seus objetivos. E a mesma disciplina é necessária para mudar hábitos que nos fazem mal. Que tenhamos a disciplina necessária para modificar modos de agir que incomodam a nós e aos outros. Se quisermos, se nos comprometermos, se nos programarmos e agirmos consistentemente, chegaremos lá. Os 3 passos do serviço: primeiro, disciplina; segundo, disciplina; terceiro, disciplina. Chico Xavier. Trabalho. Trabalhar cansa e, por vezes, irrita. Mas, como diz o velho ditado, o trabalho enobrece. No trabalho, somos constantemente testados e desafiados. Cada um de nossos colegas pensa de um jeito e tem uma visão de mundo, e é ali, naquela convivência, naquele ambiente, que, a despeito de todas as diferenças, precisamos atingir nossos objetivos. O ambiente profissional requer um exercício constante de empatia, negociação, compreensão, doação, abnegação, persistência, flexibilização e fraternidade. No trabalho e também em casa, temos a melhor escola para nos ensinar a viver em harmonia e a domar nosso gênio. Assim pensando, o trabalho ganha um significado ainda maior. É o meio de adquirirmos nosso sustento? Sim, é. E por meio dele, que conseguimos acumular alguma riqueza que nos permite alguns prazeres e uma velhice com conforto? Sim, sem dúvida. Mas o trabalho é bem mais que isso. É o nosso laboratório, nosso curso intensivo de melhoria de caráter. A cada problema, a cada nova oportunidade, somos desafiados em nossa capacidade intelectual e na firmeza de nossos valores morais. Quando se gosta do que se faz, quando se toma o trabalho por desafio edificante, quando se aproveita o trabalho para relacionar-se com pessoas diferentes, para aprender com elas e amá-las, o trabalho passa a ser leve, alegre e muito recompensador. Alguns dirão que no trabalho que exercem isso é impossível, que o clima ali é péssimo, que o chefe é um crápula, os colegas são um bando de fofoqueiros interesseiros. Mas a quem compete fazer com que o ambiente no trabalho seja bom? Ao patrão, ao chefe, aos colegas, aos subordinados ou a todos nós? Vale pensar. Alguns sucumbem, outros crescem. Estes ficam melhores a cada dia. Esforçam-se para tomar as decisões mais justas para fazer com que o seu trabalho se reverta no bem para a humanidade e não apenas em ganho financeiro para si e para os seus. Eles aproveitam o exercício de sua profissão para buscar o que viemos todos fazer nesta vida: crescer moral e intelectualmente. Esse é o nosso objetivo na vida, essa é a razão de nossa encarnação. Pode-se viver no mundo uma vida magnífica quando se sabe trabalhar e amar. Trabalhar pelo que se ama e amar aquilo em que se trabalha. Leon Tolstói.